Ok. Olá, Ana. Obrigada por teres Olá, aceito este convite. Eu antes de mais vou-te só introduzir. A Ana é fundadora do Lixo Zero em Portugal, não é? Hoje é embaixadora. E eu gostava que te apresentasses um bocadinho, falasses um bocadinho do teu percurso, o que é que te levou a fazer essa opção de vida, não é? Porque no fundo isto é uma filosofia de vida. E o que é que te levou a isso e o que é que achas que pode ser importante as pessoas saberem para se questionarem também elas próprias, até que ponto é que seria importante começarem a pensar de uma forma assim mais minimalista ou mais, assim, alguma atenção. Podes falar um bocadinho sobre isso? sim, então olá, muito obrigada pelo convite. Ahm, Na verdade, isto sempre que me fazem essa pergunta, eu penso um bocadinho quando é que isto tudo começou. Na verdade, eu acho que começou na infância, porque eu acho que sempre fui bastante preocupada com as questões ambientais e lembro-me de ter 6, 7 anos, se calhar, talvez menos até, e de pôr os vizinhos todos a apanhar lixo comigo. Portanto, eu já na altura gostava de apanhar lixo, é uma coisa que eu ainda hoje em dia faço todos os dias. Olha, ainda hoje estive na praia de manhã e fui apanhar. Uh, Só que eu acho que de alguma forma isso foi ficando um bocadinho adormecido e eu acho que isso vai acontecendo um bocadinho com todas as pessoas, que é, nós entramos neste carrossel, não é? Que é a sociedade, que é muito apressado e focamos seja no estudo, depois no trabalho, na vida pessoal, vida familiar e esquecemos muitas vezes até das nossas paixões e eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu comigo. Ali em 2011 foi uma altura em que supostamente eu já tinha tudo encaminhado, não é, na vida, portanto tinha uma ótima casa, um ótimo emprego, estava super bem de vida, mas sentia que faltava alguma coisa. Na altura achei que era falta de organização, comecei à procura de muita informação sobre isso, porque de facto o que eu sentia era, um dia chegava ao fim, eu chegava à casa do trabalho, olhava para o relógio e pensava, vai-se repetir tudo outra vez. E de facto tinha muitas coisas na vida, ou seja, ocupava o dia, estava muitas horas no trabalho, depois não tinha tempo livre para fazer nada, enfim, ou seja, não tinha tempo para as minhas paixões. Então foi aí que eu descobri o minimalismo e descobri que de facto era possível eu ser feliz com muito menos. E então, pronto, muito resumidamente, eu comecei a destralhar e a livrar-me de todas as coisas que eu tinha em casa que não usava, comecei pela roupa e pelos sapatos, foi o mais fácil para mim, porque era que eu tinha maior quantidade, eu era completamente viciada em compras. Depois, naturalmente, fui para as várias áreas da casa, seja a cozinha, a sala, etc., e fui-me libertando de imensa coisa. Então, só para teres uma noção, eu era capaz de demorar um fim de semana inteiro a fazer a limpeza da casa e passei a demorar 1 hora, Sim. 2 no máximo. Isso E traz-te no qualidade fundo, de vida. trouxe-me imensa qualidade de vida e permitiu-me descobrir outras paixões. Foi assim que eu criei o meu blog, o Ana Go Slowly, porque comecei a partilhar precisamente essas experiências que eu estava a ter por ter um estilo de vida em que vivia com menos coisas. Uh, e depois, naturalmente, fui descobrindo outras coisas, como o caso do yoga, e também depois fiz a formação, comecei a dar aulas, isto tudo paralelamente à minha profissão. E em 2016 foi uma altura que foi muito engraçado, porque eu lembro perfeitamente do episódio, eu olhei para o meu caixote de lixo, para os vários caixotes que tinha, não é, com a separação, e percebi como é que é possível uma pessoa que é tão preocupada com as questões ambientais ainda faz esta quantidade de lixo. Então, no fundo, aquilo foi mesmo um abrir de olhos, e foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais informação sobre o assunto. Descobri o blog da Bia Johnson, o Zero Waste Home. Na altura ela tinha o livro também com o mesmo nome, não havia em português, eu só depois comprei o livro em português mais tarde, na altura comprei o e-book em inglês, e quando comecei a ler identifiquei-me de imediato. No fundo, porque a própria Bia já tinha um estilo de vida muito simples e minimalista, portanto, no fundo, essa parte eu já fazia e de alguma forma também fiquei descansada porque percebi que desde 2011, quando descobri o minimalismo, até 2016, na verdade eu já reduzi muito a quantidade de lixo que fazia, precisamente porque não comprava, não consumia. Depois faltava era a parte seguinte, reduzir o plástico, as coisas que tinha em casa, etc. Então progressivamente fui fazendo isso e ao mesmo tempo percebi que não havia ninguém que falasse nesse assunto em Portugal, ninguém falava em lixo zero. Eu encontrava muitos bloggers americanos, blogs do norte da Europa, e então foi um bocadinho por necessidade minha também que cresceu o movimento Lixo Zero Portugal. Houve esta ideia de criar o grupo, porque eu queria de alguma forma que houvesse um maior contacto entre as pessoas, perceber se também havia pessoas que estivessem, sobretudo na zona de Porto, que é onde eu vivo, a tentar viver da mesma forma, porque a maior dificuldade que eu tinha era fazer as compras a granel. Porque eu quando olhei para o meu caixote de lixo, eu decidi começar por aí, eu decidi começar pelas coisas que tinha maior número. E era o lixo indiferenciado, e portanto eu aí tentei encaminhar logo para quem fizesse compostagem, e depois eram as embalagens alimentares, portanto eu resolvi essa solução começando a comprar a granel. Não havia praticamente lojas a granel no Porto.
E então eu também criei o grupo um bocadinho por necessidade, para perceber se havia pessoas que já conheciam outras lojas, onde é que faziam as compras, etc. Pronto, isto foi crescendo assim de forma muito natural. Eu achei sinceramente que não ia ter ninguém no grupo, ia ser só eu e mais outra pessoa que entretanto conheci, mas a verdade é que o grupo foi crescendo. Havia até muitas pessoas que de alguma forma tinham um estilo de vida mais sustentável, não lhe davam era esse nome de lixo zero. Portanto, a ideia também do grupo era unir um bocadinho esta comunidade, portanto, pessoas que estavam até muito espalhadas e no fundo uma forma também de nos apoiarmos. Portanto, e naturalmente isto foi crescendo, crescendo, ao ponto das pessoas começarem a pedir para eu fazer workshops e palestras, até que eu depois tive a necessidade de me despedir, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, e portanto também por questões de saúde, fiquei bastante doente, porque lá está, fazia mil e uma coisas ao mesmo tempo e não era possível, e então em novembro de 2017 finalmente resolvo despedir-me, e pronto, e desde essa altura que de facto posso dizer que vivo das minhas paixões, que é o yoga e o lixo zero. Estás dedicada àquilo que gostas, sim. E é interessante estares a dizer isso, o que é que tu, como é que começaste esse percurso, o facto de observar, ou seja, já tinhas feito imensa coisa e de repente olhaste para o teu lixo e vês que ainda podias fazer mais qualquer coisa, aquela sensação de sairmos da nossa zona de conforto, ou seja, Sim, no fundo também porque é passado muita mensagem na sociedade e nas escolas que se nós fizermos a separação do lixo já fazemos muito. E eu, além de fazer a separação do lixo há muitos anos, era vegetariana também há muitos anos, já sou vegetariana há quase 17 anos. E então, de alguma forma, eu achava que tendo essas duas coisas eu já fazia muito. Portanto, na verdade, eu fazia um pouco mais que a maioria das pessoas, mas não era nada, porque depois eu comecei a perceber que todo o processo de reciclagem ainda assim gasta imensos recursos. Portanto, o melhor é nós nem sequer precisamos de reciclar. Não é? Eu hoje em dia, é o que eu costumo dizer, eu praticamente não faço separação de lixo, porque tenho pouco, não somos. não consumo. Sim, pois é isso, é o tal dizer que não. Tipo, e pensar Exatamente, duas vezes quando vamos comprar uma coisa, será que eu vou precisar mesmo disto? Será que exato. é mesmo útil? Ou será que consigo arranjar isto de outra maneira? Por exemplo, aqui nos Açores, pronto, eu estou nos Açores, estás no continente, aqui há coisas que se calhar ainda é mais complicado, por exemplo, a questão do granel, consegue-se já muitas pessoas que estão a fazer, por exemplo, a agricultura biológica, cada vez há mais pessoas conscientes disso e já há grupinhos de pessoas que se juntam e pessoas que vão à casa dessas pessoas, mas outro tipo de coisas, a granel, às vezes ainda é complicado arranjar aqui, é uma das coisas que eu noto que se calhar era importante as pessoas começarem também a pensar mais nisso, neste tipo de Sim, coisas. mas às vezes até, se nós pensarmos bem, não é preciso complicar muito, ou seja, eu não preciso ter uma loja especializada a granel. Uhum. Claro que isto tem muito a ver com o tipo de alimentação das pessoas, mas, por exemplo, quando nós começamos também a ter este estilo de vida, começamos a ter uma alimentação muito mais saudável, porque se nós pensarmos o que é que está embalado, tudo aquilo que é processado, tirando obviamente coisas como o arroz e a massa, porque isso não é possível vender, encontrar-se a granel nem cá, por questões de legislação, que eu espero que mude em breve. Mas tirando isso, se nós consumirmos os vegetais, quer dizer, a batata doce, etc., tudo isso vem sem embalagem, ou pelo menos se não vem, deveria vir. E isso é uma questão que nós, enquanto consumidores, podemos reclamar. E, por exemplo, se toda a gente dos Açores começar a reclamar com os supermercados, eles vão ter que deixar de ter esses produtos embalados. Portanto, é uma questão de começarmos aos poucos. Mesmo os frutos secos, etc., já é uma coisa que qualquer supermercado convencional já começa a ter uma pequena secção, ou o feijão ou o grão já se vai encontrando. Agora, é uma questão também do cliente começar a sugerir, O porque próprio, muitas vezes o que acontece é que o próprio supermercado consegue, por exemplo, um fornecedor que lhe traga um saco de 5 quilos, eles conseguem pôr no supermercado depois a granel. Agora, nós temos é que sair um bocadinho, se calhar, da zona de conforto para a maioria das pessoas, que é chamar a atenção, exigir, fazer reclamações por escrito, que eu percebi das últimas vezes que estive nos Açores deste ano, que já foram duas em ilhas diferentes, que as pessoas têm um bocadinho de receio até de se exporem, porque depois é um meio um bocadinho mais pequeno, mas eu acho que devia ser ao contrário, as pessoas deviam era ter orgulho, porque é, estão a lutar por uma coisa que é muito melhor do que a forma como nós vivemos no dia a dia, que é comprar tudo embalado. Portanto, eu acho que custa a primeira pessoa, a segunda, a começar assim a fazer a diferença, porque é depois se giro. forem todos unidos, É, é mais fácil. faz. E é engraçado isso que estás a dizer, porque eu lembro-me no início, já há muito tempo, quando comecei a querer pôr os meus saquinhos com a fruta ou isso, no início as pessoas achavam estranho eu não querer o saco de plástico ou levar a fruta toda e pôr tudo em cima. E às vezes Exato. havia algumas pessoas que eu notava que às vezes ficavam um bocado desconfortáveis, mas eu até percebo por causa da questão de gerir o trabalho, ser mais rápido. Mas agora as pessoas já começam a ter uma visão já tão diferente, já uma energia diferente, já se nota mesmo no supermercado, as pessoas estão muito mais receptivas. Eu acho que eu estou esperançosa porque noto que as pessoas já estão com uma abertura que se calhar há um ano ou dois, ou até antes, pronto,
ainda não se via, ainda havia um bocado tipo, o que é que ela está a fazer, ou que estranho, mas agora as pessoas já começam, e eu acho que é isso, é o irmos motivando-nos uns aos outros, e eu acho que isso faz toda a Exatamente. diferença, e ver que alguém faz, e que até, olha que engraçado, aquela pessoa está a fazer, por isso é que eu acho super importante o trabalho que tu estás a desenvolver, porque é o mostrar que é execuível, o estás a pôr em prática na tua vida, estás a mostrar mesmo de forma prática que é possível, e as pessoas depois tomam isso como modelo e começam, é mais fácil, tipo, estás a abrir um caminho, não é? Começam a É perceber, olha isso. que engraçado, é possível, vou experimentar, sempre quis fazer, ou sinto-me desconfortável com a quantidade de lixo que produzo, mas depois há aquele entrave de mudar, sabes? E às vezes não é que a pessoa não queira, é o ter que enfrentar a sociedade, o ter que enfrentar o consumismo, tudo isso que já está Exatamente. montado, não é? Todo esse sistema montado, e as pessoas às vezes sentem-se sozinhas perante uma coisa enorme e pensam, epá, só eu a fazer não faz diferença Faz nenhuma, mas é o que diferença. estavas a dizer, se todas as pessoas começarem a fazer, nem que seja um bocadinho, e já se nota a diferença. Eu aqui já começo a notar muita diferença nos sítios onde vou, onde ia antes, só que eu acho que é uma coisa que é um bocado como quando a gente faz com as crianças, às vezes tem que ser por repetição, porque às vezes é aquela coisa da novidade e as pessoas ficam, que giro, é uma novidade, é uma moda, mas depois as pessoas começam, há um padrão, que às vezes as pessoas já têm um padrão de funcionar, não é? Estão há anos a funcionar num padrão e às vezes começam a voltar devagarinho ao padrão, sabes? Aquela coisa de, facilitam aqui, facilitam ali, quando Uhum. dão por si já estão outra vez mais parecidos com o que eram do que com o que gostavam de ser. E por isso é que às vezes é a repetir, o irmos falando uns com os outros, falando também dos desafios, porque isto é desafiante, não é? Mudar assim. Por isso é que depois há técnicas e há dicas que eu vou dizendo, as pessoas devem mudar uma coisa de cada vez, Uhum. porque se nós tentarmos mudar tudo, nós sabemos que não vamos conseguir, não é? Nós somos seres de hábitos, portanto, se mudarmos uma coisa de cada vez, e dizem que nós demoramos 21 dias a adquirir um novo hábito. Portanto, imaginemos, a cada 21 nós introduzimos um novo hábito, depois quando chegamos ao final do ano temos uma série de hábitos novos. E acho que isso é o mais importante. E depois ajuda muito esta questão que estavas a dizer de eu, ok, vou partilhando e as pessoas vão vendo. O que é mais engraçado é que tu começas a fazer, por exemplo, uma coisa e os teus amigos e familiares, ou mesmo as pessoas que te vão vendo no supermercado, vão começar a ver, ou seja, tu própria vais espalhar essa mensagem. E isso é que é a parte boa, que é, por exemplo, 5.000, 6.000 pessoas que me seguem, se cada uma começar nas suas famílias, nos seus trabalhos, a levar estas coisas e a começar a passar, não é, a mensagem, isso vai depois transformar outra pessoa, que por sua vez vai transformar mais não sei quantas. E, portanto, esta parte aqui é engraçada, nós começamos a passar a mensagem. E outra coisa que eu te queria perguntar, tu tiveste cá há pouco tempo, acho que foi em São Jorge, não foi? Sim. Tinha a ver com as ecoescolas, estiveram a fazer um Sim, trabalho. foi no seminário, no seminário não, no Congresso Regional de Educação dos Açores. Queres falar Portanto, sobre foi com professores. Sim, falar Sim, sobre portanto, esse trabalho. Então, acho que é interessante porque as pessoas não, às vezes as pessoas não fazem ideia do que é que se está a desenvolver e a fazer, e acho que é sempre giro partilhar esse tipo de experiências para as pessoas ficarem informadas e saber o que é que tiraste daí, que se notas que há coisas a serem trabalhadas, se há coisas que já se estão a fazer, o que é que tiraste dessa experiência? eu gostei muito da experiência, sobretudo porque portanto, foram 2 turmas em que eu estive a dar formação nesta área da sustentabilidade e tive pessoas muito diferentes e, portanto, isso é que foi bom, porque para já também pus as pessoas em contacto umas com as outras, que essa é a parte boa, ou seja, mais do que as pessoas me irem ouvir, claro que isso é bom, não é? Porque levam ideias novas e coisas diferentes, mas entre elas eu pedi justamente isso no início, que fizessem um bocadinho uma apresentação, o que é que faziam, etc. E as pessoas depois ao longo da formação também foram partilhando ideias de coisas que faziam com os alunos que eram boas práticas, não é? Porque isto é que é bom nós passarmos. Nós damos muitas vezes muito mais importância, quer pelas notícias que passam na televisão, etc., as nossas conversas no dia a dia, sempre às coisas negativas, não é? As coisas más. Portanto, se nós formos na rua e temos de um lado um acidente, não é? Uma coisa muito má, e do outro lado alguém que está a fazer uma boa ação, seja apanhar lixo, seja ajudar, por exemplo, uma pessoa idosa a atravessar a rua, nós vamos olhar para onde? Para o acidente, Condicionar. quase sempre. Nós vemos sempre, é sempre o mal, sempre a crítica, sempre apontamos sempre aí. Então é muito bom poder reunir as pessoas e pô-las a falar das boas práticas, porque as pessoas assim conseguem perceber, realmente eu não sabia que se fazia isto aqui e, no fundo, unir, porque eu percebi um bocadinho isso nos Açores, que é, e lá está, esta questão da vergonha, das pessoas fazerem de forma diferente, as pessoas parecem que não se unem
E na verdade há muito mais pessoas, se calhar parecidas, não é? Ou pessoas que têm os mesmos hábitos, por exemplo, até que tu, alguma vez imaginaste. Se calhar também não sabes como é que has de procurar as pessoas, depois eu percebi que também há poucas associações, poucos sítios onde as pessoas se reúnem, há muito aquele hábito da pessoa sair ao final do dia de casa, e acho que é isso que faz falta, sobretudo porque vocês aí, quer dizer, é tudo tão bonito, não é? Que acho que deviam usufruir mais da natureza. Isso foi assim que eu achei que, por um lado, vê-se que há pessoas preocupadas, por outro, acho que a maior parte das pessoas, e percebi pelos alunos, porque obviamente que eram professores e falaram muito dos alunos, estão muito desconectados da natureza. Que é Então, uma coisa estranhíssima porque estão numa ilha, quer dizer, na ilha nós saímos de casa, só há natureza, não há mais nada, já mas agora, talvez então, dão como garantido, eu acho que não tem é? com os mídia, com a questão toda dos videojogos, da televisão, e isso já, como é que é dizer, isto é interessante o que estás a dizer, porque realmente é isso. E eu noto, por exemplo, o meu filho, que tento ir com ele o máximo para a natureza, mas já há aquela busca pelo esse lado que é o lado que os jovens de hoje em dia estão muito ligados a essa parte tecnológica. E eu acho que é muito importante, enquanto pais, educadores, penso, ajudá-los a arranjar um equilíbrio nisso. E hoje em dia os pais, como também estão super atarefados e como Ocupados, pois. acabam por delegar um bocado até na parte eletrónica o cuidar do filho, ou manter o filho ocupado ali naquilo, estás a ver? E os miúdos desconectam-se com o exterior, desaprendem essa ligação que eles trazem de essência, não é? Deles, porque ficam, até posso usar a palavra, viciados, não é? Ficam, Ficam sim. viciados naquilo. E isso também acho que é uma forma de lixo, é uma Não, espécie de lixo completamente. mental. E eu acho que, assim, acho que também é importante quando a gente pensa nestas questões todas ambientais, nós comemos, e costumo dizer, a gente come com tudo, não só com a boca, com aquilo que vê, com o que ouve, com tudo. E portanto, estarmos tudo o que nos rodeia, se calhar é importante ter um bocado essa preocupação. Isto a mim preocupa-me porque são camadas mais jovens e são eles que vão dar continuidade a todo este trabalho. E acho que se calhar é também alertar um bocado isso. O porquê é que eles estão mais desvinculados da natureza? Eu acho que é porque eles estão-se a ocupar com outras coisas. E se calhar isto é um trabalho, se calhar, paralelo que se deveria fazer aqui, de educar as crianças para a questão ambiental, mas também se calhar para eles se equilibrarem na utilização dos videojogos e disso tudo, porque sem as duas coisas não vai funcionar, não é Sim, possível. porque depois o que acontece é assim, nós defendemos aquilo que amamos. E Uhum. portanto, quando nós não temos conexão com a natureza, porque é que nós vamos querer fazer a separação do lixo? Porque é que nós vamos querer não atirar lixo para o chão? Se nós não ligarmos à natureza, não interessa. E portanto é fundamental, não só do ponto de vista da saúde mental, porque, e eu sou prova disso, não é? Por aquilo que já falei, que fiquei doente, por estar sempre ligada às tecnologias e sempre a trabalhar, não é? E sempre com um stress enorme, e isto pode acontecer aos jovens, mesmo não estando no trabalho, o facto de estarem ligados constantemente às tecnologias pode ter esse efeito. Portanto, por um lado faz-nos bem à saúde mental e por outro tem um impacto grande também na parte da saúde ambiental, porque nós vamos estar de facto ligados à natureza e vamos mesmo defender a natureza, portanto vamos ter muito mais vontade de se calhar deixar de produzir lixo, não é? Ou ter o cuidado de se virmos lixo no chão irmos apanhar porque queremos defender aquele sítio. Se eu estou habituada a ir a um jardim, a uma praia, vou todos os dias, dou muito valor. Se eu começar a ver a praia suja ou o jardim, eu vou fazer os possíveis, tenho quase a certeza, seja eu própria fazer ações, seja eu falar com as câmaras ou com a junta, seja fazer sensibilização com as pessoas, portanto, se houver mais pessoas a fazer isto, vai ser um movimento enorme que se vai gerar aqui à volta da natureza em defesa da natureza, não é? Que no fundo é isso que nós queremos, sobretudo com os jovens que são esses que vão continuar. Por isso é que eu acho super importante essa ação que, por exemplo, desenvolveste nas escolas e tudo, e também aqui há o OMA, não sei se sabes, do Observatório do Mar dos Açores, e eles também têm feito um trabalho espetacular com as escolas, também para explicar a questão toda do lixo marinho, sobretudo o lixo marinho, porque como aqui estamos rodeados de mar, não é? E vamos ali, ainda por cima, a praia do Porto Pinho, que é uma das praias que, em nível nacional, tem um nível de microplástico já um bocado assustador. E vemos, vamos para a praia e vemos, é mesmo, não dá para esconder. E os É miúdos, isso. Depois é outra vantagem que é, se eles começarem a ir à praia, não só para usufruir da praia, mas para ver essas praias específicas que estão com muito lixo e a partir daí, então mas como é que isto veio aqui parar? Será que eu tenho alguma coisa a ver com isto? Será que vem de outros países? Onde é que vem? O que é que eu posso fazer para ajudar? É no fundo um bocadinho isso que eu acho que tanto a escola como os pais têm esse papel importante
levar os miúdos a esse tipo de sítios, não é? Não, eu acho que é super importante isso mesmo. E acima de tudo, é um bocado o trabalho como tu estás a fazer, que é mostrar as soluções, porque a maior parte das pessoas vê o problema, fica focada no problema, fica assoberbada com o problema e depois Exato. começa e falam do problema e falam e está mal e está o lixo e está tudo não sei o quê, mas depois tipo, perde-se tanto tempo a ver o problema, Sim, agora chega, já vimos o problema, agora vamos nos focar na solução. Agora vamos... exatamente. Eu costumo dizer isso, eu nunca falo muito do problema. Aliás, nestas oficinas com os professores, eu tinha lá um ou outro slide em que falava de alguns dados em relação ao plástico, etc. Mas eu digo sempre isso, eu não gosto de falar do problema. Já há montes de notícias em todo lado, jornais, televisão, etc. Toda a gente sabe o que é que acontece. Portanto, eu prefiro focar a minha energia nas coisas práticas e nas coisas que toda a gente pode fazer. Porque por mais pequenina que seja uma ação, e eu até dou sempre o exemplo da água, não é? Que é um recurso escasso e que daqui a uns anos de certeza que nós não vamos ter água como temos hoje em dia, de poder abrir a torneira e estar à vontade a tomar banho de meia hora. Eu dou sempre esse exemplo, que é, se nós, as pessoas que estamos aqui na sala, sejam 20, 30, em vez de tomarmos um banho de 10 minutos, começamos a tomar um banho de 5 ou até de 2, a diferença que vai fazer, não é? Porque nós vamos poupar imensos litros todos juntos e, portanto, é nisso que temos que pensar. Então, assim, que dicas assim para começar? Tu dizes que é importante as pessoas começarem uma coisa de cada vez. Para quem está a iniciar, porque há muitas pessoas, mesmo aqui na ilha, que eu noto quando falo nos cafés, nos restaurantes, que não sabem bem. Estão um bocado, se calhar, só agarrados à questão da reciclagem, que é fundamental, já é o passo principal, o reciclar, o separar, mas depois há essas pequenas coisas do dia a dia que as pessoas podem fazer e que às vezes não é que não saibam, mas às vezes é importante reforçar ou verbalizar, ou, porque isso ajuda a mostrar que é mesmo importante fazer isso. Por exemplo, reduzir o tempo do duche, ou sabes, coisas desse género, ou quando vou comprar uma coisa para saber se realmente preciso daquilo ou não, o que é que eu posso fazer? Desligar as luzes quando eu estou num. Sabes, coisas que se podem fazer. Mas assim, para começar, o que é que aconselhavas a alguém que está mesmo a começar? Que quer mudar a sua vida, mas que está a começar. Sim. Eu gosto de começar sempre pelo seguir os R's do desperdício zero por ordem e o primeiro R é o recusar. Portanto, é essa questão de sair um bocadinho até do piloto automático e recusar tudo aquilo que eu não preciso. E aqui não são só coisas que eu vou comprar, são coisas mesmo que me oferecem. Porque as pessoas muitas vezes, como é gratuito, aceitam tudo. Seja canetas, seja bloquinhos de notas, seja o saco de plástico que me oferecem porque eu comprei determinada coisa e é oferecido, não é? Porque alguns sítios já é pago. É recusar tudo isso. Porque devo parar e pensar assim, mas eu preciso disto, o que é que eu vou fazer com isto? É que muitas vezes nós aceitamos essas ofertas, mas na verdade elas vão ser lixo. Portanto, vamos levar lixo para casa, depois vamos ter que perder tempo a tratar desse lixo quando vamos fazer a separação. Portanto, se nós recusarmos à partida, nem sequer vamos estar a trazer para casa. E quando nós estamos a recusar, nós estamos basicamente a passar a mensagem àquela pessoa que está a distribuir as coisas, ou em última instância à empresa que está a produzir aquelas coisas, de que nós não queremos que sejam produzidas, por exemplo, mais canetas ou mais sacos plásticos, não é? Acho que o mais fácil é mesmo recusar, é mais fácil começar por aí. E no recusar, obviamente recusar tudo o que é descartável, que é o saco de plástico, não é? Acho que hoje em dia qualquer pessoa já anda com o seu saquinho de compras na mala ou na mala do carro, pôr a fruta, como tu disseste há pouco, toda para dentro do carrinho e depois chegar à caixa e pesar ou arranjar uns sacos, mas pronto, para a pessoa não ter que estar a lembrar de levar uns sacos de tecido, pôr tudo para dentro do carrinho. Para a questão da água, que é uma coisa que eu não percebo, vocês têm água maravilhosa nos Açores, por favor deixem de consumir água engarrafada, não é preciso. Claro que às vezes se houver algumas casas mais velhas em que a canalização não está em condições, é preciso ter algum cuidado, mas é fácil, é comprar um filtro de boa qualidade, ter em casa e que tire esse sabor precisamente e portanto deixar de andar também carregados com os garrafões, com as garrafas de água, porque ainda por cima cada vez se vai sabendo mais que a água engarrafada não é assim de tão boa qualidade, porque o plástico vai degradando, vai perdendo propriedades, portanto até para a nossa saúde isso é mau. Portanto, eu acho que por aí é mesmo mais fácil. E depois, sempre que vamos ao supermercado, tentar procurar sempre aquilo que não é embalado, porque de certeza que há sempre essa opção, sobretudo nos frescos, não é? E depois, se tivermos a opção, se for em vidro, preferir sempre o vidro ao plástico, porque nós sabemos que o vidro é 100% reciclável. Ou seja, eu sei que de uma garrafa de vidro sai outra de vidro, enquanto de uma garrafa de plástico não vai sair outra garrafa de plástico, porque o plástico vai perder propriedades. Depois o plástico tem problema que muitas vezes, mesmo que nós coloquemos no ecoponto, ele pode voar,
os animais podem ir lá picar e ele vai em direção ao mar. Portanto, não é garantido que eu, pelo facto de pôr o lixo no ecoponto amarelo, que de facto ele vá ser reciclado. Portanto, e o vidro não vai voar porque o vidro é bastante pesado. Portanto, só assim essas pequenas coisas é mais fácil. Uma dica que, por exemplo, dou sempre, que é muito simples, que é voltar ao antigamente. Aliás, duas. Uma é usar o saquinho do pão, que de certeza que toda a gente tem lá em casa. Aliás, o saco do pão e os guardanapos de pano. E os guardanapos de pano, não é preciso usarmos um guardanapo por refeição. Por exemplo, uma família de 4 pessoas, cada uma tem um guardanapo por semana. E, portanto, arranjam ou guardanapos diferentes, ou umas argolinhas, ou umas fitinhas, para toda a gente saber qual é o seu guardanapo, e ao fim da semana vai para lavar, juntamente com outras coisas. Portanto, acho que essas duas coisas é o mais fácil. E a outra, na casa de banho, é voltar ao sabonete. Portanto, não faz sentido nós termos gel de banho, líquido das mãos, quando o sabonete é muito melhor, mesmo para a pele, porque não tem tantos químicos, etc. E depois também para a saúde do planeta, porque quando nós estamos a abrir a torneira, são químicos que depois, não é, vão pelo cano abaixo e para além disso fica muito mais barato. Portanto, essa é outra vantagem deste estilo de vida, é que é mais saudável para o planeta, como é óbvio, para nós, e é mais saudável para a carteira, porque nós começamos a comprar coisas, para já compramos menos coisas, não é? Porque vemos que a maior parte são invenções da sociedade e da publicidade que nós não precisamos para nada. E depois a maior parte das coisas são efetivamente mais baratas. O caso de sabonete é sempre muito mais barato que o gel de banho e dura muito mais tempo, nem tem nada a ver. E a quantidade de plástico que A a pessoa deixa quantidade, de claro. botar, não é? Que são plásticos. E assim, para terminar, tens assim alguma mensagem que queiras assim deixar, dar às pessoas? A É, mensagem é agora vem uma coisa, há alguma pergunta que nunca te tenham feito e que tu gostavas que já te que te fizessem? Ou já te fizeram todas as perguntas? me estou a lembrar, porque assim, eu acabo sempre por falar muito, portanto acho que acabo sempre por dizer, mesmo que não esteja na pergunta, eu acabo por dizer mais ou menos o que acho importante. Assim, uma última mensagem. Há uma frase que por acaso ficou, pronto, depois ficou conhecida, em que eu digo sempre quando descrevo o projeto Lixo Zero, que surgiu, foi assim numa entrevista e surgiu e ficou, que é: a grande mudança está nos pequenos passos de cada um. E de facto é isso que eu acredito. Porquê? Porque nós, por mais pequeninos passos que estejamos a dar, nós somos muitos no planeta, não é? Então se nós todos pensarmos nos pequenos passos somados, isso vai fazer uma grande, grande diferença. E muitas vezes eu vejo que há pessoas que querem fazer tudo perfeito logo de um dia para o outro. E essa perfeição acaba por bloquear as pessoas. Então as pessoas muitas vezes acabam por fazer nada, não é? Fazem zero, porque querem fazer tudo. Então é muito melhor fazer uma coisa só, mesmo que seja imperfeita, do que estar a querer fazer já tudo perfeito, porque depois eu costumo dizer sempre isto, e vou-me apercebendo que de facto é verdade, não é? Uma coisa positiva leva à outra positiva. Portanto, muitas vezes, e vou sabendo de histórias de pessoas que me vão contando também, que é, por exemplo, há pessoas que começaram a ter uma vida mais sustentável porque se tornaram vegetarianas, e às vezes também é ao contrário, há pessoas que começam pela questão do lixo e depois naturalmente vão começar a ter um estilo de vida mais saudável, porque lá está, vão deixar de consumir processados, e depois o que há que não é embalado? São as coisas saudáveis, não é? É comida de verdade, como eu costumo dizer. Então uma coisa acaba por levar à outra. É sempre assim, um hábito positivo leva sempre a um hábito positivo, um hábito saudável leva a um hábito saudável. É a mesma coisa, nós começamos a fazer exercício físico, não é? Começamos a caminhar. O nosso corpo parece que precisa de comida com melhor, não é? É a mesma coisa quando a pessoa tem maus hábitos, a pessoa começa a fumar, começa a fazer outras coisas, é sempre assim. E por isso isto também no fundo são um bocadinho aqui dá-nos uma energia, uma motivação grande para nós começarmos a fazer mais coisas também, isso é bom, mesmo a partilhar, a tirar fotografias, não é? Usar no fundo também o poder das redes sociais, isso é o que eu digo sempre a toda a gente, não basta ser eu lá por ter muitos seguidores ou mais seguidores que uma pessoa dita comum, não é? Que está no seu cantinho na sua casa, não sou só eu que vou ter uma influência positiva, aliás eu até diria que as outras pessoas podem ter uma influência muito mais positiva, que é aproveitar, qualquer pessoa hoje em dia tem uma rede social, aproveitar, vou apanhar lixo à praia, vou tirar uma fotografia, vou ao supermercado e consegui trazer umas bananas que não estão embaladas, vou tirar uma fotografia. Hoje uma senhora, que também por acaso aconteceu esta semana, num supermercado convencional, elogiou o meu saco do pão, vou tirar uma fotografia ao saco do pão e vou contar a história. Então essas pequenas coisas que depois fazem a diferença e no fundo também são coisas positivas, que eu acho que nós precisamos muito de coisas positivas. E é isso. Não entramos no que estavas a dizer há bocado, nas coisas negativas, as coisas más,
e não pode ser. Temos que ter coisas positivas que é para nos darem esta motivação para continuarmos. Acho que é super importante isso que estavas a dizer, quando começaste a dizer que não é preciso ser perfeito, não é preciso a perfeição, porque às vezes as pessoas bloqueiam porque pensam, não vou conseguir fazer 100%, então acabam por não fazer. Eu noto isso, por exemplo, quando comecei com o site, para já sou uma pessoa, pronto, quando conheço bem as pessoas não sou tão introvertida, mas normalmente sou uma pessoa mais reservada, gosto de estar mais no meu canto, e assustou-me esta ideia de ter que me expor, mas ao mesmo tempo havia qualquer coisa em mim que queria partilhar isto e queria sair da minha zona de conforto e queria fazer qualquer coisa mais, senti que estava a fazer pouco, e isto tudo por causa do tal documentário que vi que era Plastic Ocean, que mexeu imenso comigo. E pronto, ainda por cima era bióloga, tinha formação em biologia, pronto, aquele peso de consciência, estás a ver aquela coisa toda. E depois comecei a pensar, olha, eu vou fazer, não é perfeito, e não é, os meus vídeos não são perfeitos, têm problemas técnicos de tudo, mas eu não posso ficar presa a isso, porque se eu ficar presa a isso, eu acabo por não fazer nada. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas todas deviam pensar, se querem fazer alguma coisa, não fiquem presas ao medo de não ser perfeito, porque é a experiência que depois vai fazendo as coisas funcionarem, não é? E depois a gente tira dúvidas com esta pessoa, com aquela, ou vai pesquisar hoje em dia na net, dá para pesquisar montes de coisas, tiramos Sim, dúvidas. mesmo que não se melhore, estás a passar a mensagem. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Uhum. Claro que a forma é importante e para chegar a mais gente, etc. Mas estás a passar a mensagem que é o teu objetivo principal. E Mesmo, mesmo que seja só uma pessoa a saber, já já conseguiste faz passar a mensagem àquela pessoa e faz diferença. mesmo. Olha, Ana, adorei falar contigo e espero que venhas cá Obrigada, mais eu também. vezes para passares a palavra e fazeres workshops, se calhar aqui também nos Açores. Acho que também havia muita gente que ia gostar e ia aderir, por isso vai pensando nisso. E foi muito bom. Obrigada por teres aceito termos esta conversa. Obrigada eu. Tá bem? Então vá. Beijinhos, fica bem. Beijinhos, obrigada. Então, estávamos aqui a falar agora, isto já é pós-entrevista, mas isto foi interessante esta parte. Estávamos a falar das fases que às vezes a pessoa passa quando faz assim mudanças na vida, e estavas-me a dizer uma coisa muito interessante, por isso é que eu pus a gravar novamente. Uhum. Então, eu no início, eu digo, costumo dizer sempre isto, que acaba, pronto, é verdade, não é? Eu sou bastante radical comigo mesma, com os outros não, por isso, ou seja, tenho amigos e pessoas que estão próximas que são completamente normais, não é? Ou seja, não têm nada a ver o estilo de vida com o meu, e eu não faço nenhum comentário, não é? Se a pessoa estiver a usar um copo descartável lá à minha frente, nunca faço nenhum comentário, nunca digo nada. Mas comigo sou bastante radical, portanto não me permito fazer certas coisas nem pensar, né? Eu posso estar cheia de fome e não vou comprar uma coisa descartável, por isso. Mas no início era mais radical, ou seja, o que é que aconteceu? Havia, por exemplo, algumas coisas, eu gosto muito de listas e eu no início fiz uma lista de todas as coisas que eu consumia e para ver a versão que era sustentável, ou que eu podia fazer em casa, que eu podia comprar a granel. E havia algumas coisas que não se conseguia comprar. E eu no início fui mesmo radical ao ponto de eu deixei de comprar tudo o que era embalado, tudo. Por exemplo, deixei de comprar chocolate, porque o chocolate é uma coisa que hoje em dia, entretanto algumas coisas que eu tinha nessa lista acabei por conseguir comprar sem embalagem, mas o chocolate ainda é difícil. Há algumas lojas que vão tendo, mas é assim mais bombons e são específicos. Há, por exemplo, tipos de chocolate diferentes que eu gosto e que não consigo, e eu abri essa exceção e comecei a comprar. E pronto, quem diz isso diz outras coisas. O exemplo de chocolate foi uma coisa que eu gosto muito. Ou seja, eu acabei por ceder em algumas coisas. Outra questão que eu também fiz, que acabo por não falar muito nela, por exemplo, eu tinha nos últimos, apesar de ser vegetariana há muitos anos, como disse, eu nos últimos 5, 6 anos tinha uma alimentação vegan e continuo a ter em casa, mas fora de casa não. Ou seja, eu volta e meia tenho que abrir uma exceção e comer ovos e queijo. E isto é muito engraçado porque, no fundo, foi um bocado por causa do Zero Waste que eu comecei a fazer isto. Porquê? Porque eu viajo muito e muitas vezes vou para sítios onde não há nada para comer. E quando eu digo nada, é mesmo nada. Eu às vezes nem consigo encontrar, por exemplo, nem tem feijão, ou se tiverem feijão, tem bacon no feijão e, portanto, não conseguem estar a fazer de propósito, não é? E muitas vezes eu comia só sopa, alface e tomate. E então deixei de o fazer porque por questões de saúde também não consigo. E então de vez em quando lá tenho que comer ou peço uma omelete ou pronto, e acabo por ter que comer. Muitas vezes também me acontece de ficar em casa de amigos ou pessoas familiares de amigos, que
às vezes fazem coisas para me oferecer e fazem coisas que têm queijo ou têm ovos e eu não consigo recusar, ou seja, acho que também nesse aspecto nós também temos que ter um bocadinho isso em conta, quer dizer, as pessoas estão a ser super simpáticas connosco, estamos a oferecer uma coisa, claro que uma coisa era oferecerem peixe ou carne, mas isso as pessoas já sabem que eu não consumo. Agora esta questão às vezes dos ovos e do queijo já é assim uma questão que muitas vezes as pessoas, olha, é vegetariana e não sabem. E pronto, e as pessoas, já nos chegou a acontecer das pessoas fazerem de propósito, fazerem uma quiche, fazerem... Eu não consigo recusar porque as pessoas, quer dizer, muitas vezes oferecem-me um sítio para dormir e eu não estou a pagar nada, portanto não consigo fazê-lo. Portanto é até engraçado, muitas vezes por uma questão relacionada com o desperdício zero, se calhar eu acabo por consumir coisas que não são propriamente muito boas para o ambiente. Eu sei, tenho plena consciência do impacto dos ovos e do queijo. Também a verdade é que muitas das vezes eu acabo por consumir coisas caseiras, porque são as pessoas que têm nas casas, portanto já não é tão mau, mas no fundo foi a forma que eu arranjei de conseguir também me adaptar, porque assim tudo, esta questão do viajar, eu não quero sentir que de alguma forma isto não quero que seja nem difícil para mim, nem difícil para as pessoas que muitas vezes me deixam ficar nas casas delas e me dão estadia, ou seja, não quero que seja difícil. Muitas vezes eu costumo dizer que eu nem quero que as pessoas sintam que eu estou lá. Portanto, eu nem deixo pegada, não é? Não deixo lixo, não deixo nada e não gosto de nada de ser complicada e de, pronto, claro que às vezes dá para eu ir ao supermercado, comprar coisas, ser eu a cozinhar, outras vezes não dá porque também o tempo não me permite, não é? Porque eu normalmente vou aos sítios a trabalho e é tudo às vezes um bocado corrido e então, lá está, e o que eu digo sempre às pessoas que é ajustem consoante a vossa vida. Se calhar para mim é muito fácil eu passar a usar um shampoo sólido, mas se calhar quem vive nos Açores não, porque vocês aí não têm, não é? E se calhar fazer encomendas online também não é o mais fácil. Então nós devemos adaptar sempre consoante a nossa vida e fazer aquilo que é mais fácil para nós também. Porque o facto de ser mais fácil também nos ajuda a continuar. Se eu começar logo por uma coisa que é super difícil, eu vou desanimar já, isso tenho a certeza. Completamente, era isso mesmo que eu estava a pensar, é porque senão torna-se impraticável para muitas pessoas, as pessoas ficam logo, eu não consigo, esquece. E depois não é só isso, as pessoas perdem felicidade, porque começam a ficar É isso. obcecadas com aquele sentimento de obrigação e de responsabilidade e de culpa e de não sei o quê, e a culpa é das vibrações piores que podem existir, a pessoa entra numa espiral e depois já não está a ter nada, nenhum retorno positivo das suas ações, portanto é importante essa questão do equilíbrio, do perceber, estou Sim, neste e lugar, esta neste lugar é possível, flexibilidade também. Porque lá flexibilidade. está, nós não vivemos sozinhos. E como eu estava a dizer há pouco, a maior parte das pessoas com quem me relaciono são mesmo muito diferentes de mim. Eu só há pouco tempo é que comecei a ter assim amigos mais próximos que são vegetarianos, porque nunca tive. Era praticamente a única vegetariana da família, entretanto a minha irmã nos últimos anos também se tornou vegetariana, mas quer dizer, sempre senti esta coisa da diferença, não é? E acabo por ter que me moldar um bocadinho aos outros e adaptar, não que sou muito fiel aos meus princípios, isso sou sempre, mas de alguma forma ser flexível nas coisas que eu consigo ser, porque senão, quer dizer, eu quase não conseguia comer fora se eu fosse, ou seja, se fosse radical ao ponto de saber o que é que o tipo de ingredientes que os restaurantes utilizam, o que é que os restaurantes fazem depois ao lixo. Eu não conseguia comer a lado nenhum, só conseguia comer em minha casa. Então nós temos que ser flexíveis e também perceber que esta flexibilidade nos permite chegar a mais pessoas. Porque é pelo facto de eu estar com pessoas muito diferentes de mim que eu consigo também influenciar essas pessoas. Porque se eu estivesse só com Anas, não é? Vamos imaginando que eu tinha um grupo de amigos 20 Anas. Eu não ia mudar as Anas, porque as Anas já eram todas iguais, não é? Portanto, o que é bom é nós, de facto, até darmos esse valor, porque às vezes as pessoas queixam-se muito, Ana, mas olha, meu marido ou meu filho não quer comer. E eu assim, pensa o papel importante que tu tens, que é, não tens que convencer ninguém, tens é que transformar e querer e fazer com que essas pessoas queiram mudar naturalmente. E essas pessoas vão querer mudar porque vão ver por ti, pelo teu exemplo, vão ver que se calhar estás de muito melhor saúde, até te sentes mais feliz, com mais energia, e isso é que vai fazer com que os outros queiram mudar. Não é nós estarmos ali a impingir, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E portanto é esse meio onde nós nos inserimos que é diferente, é aí que eu acho que nós temos um poder muito importante de influenciar o outro. E tem a ver com isso, com a felicidade, porque as pessoas querem felicidade, não é? Querem se sentir melhores, querem se sentir felizes. E se tu pões uma coisa muito austera, as pessoas tipo, não, mas se tornas Claro. isto alegre, e divertido e diferente, e é fácil, e adaptar-nos, e haver
essa coisa de, ok, ninguém está aqui para olhar para ninguém, nem apontar o dedo, estás a pegar no saco de plástico, não sei o quê. Claro, Eu também não faço isso, eu faço as minhas opções e respeito as dos outros, e também não como carne de vaca, nem porco, nada disso, mas eu não estou a apontar o dedo nem a dizer, a chatear as pessoas, porque é pelas escolhas delas. Quem quiser optar por isso, opta, quem não quiser, não opta, temos que... Agora, e até porque eu acho que a gente está em fases todas diferentes da vida uns dos outros, se calhar aquelas exatamente. pessoas têm coisas para me ensinar, outro tipo de coisas para me ensinar e eu tenho que aprender outras coisas e eu tenho outras coisas para partilhar, portanto a gente está em fases diferentes de evolução em questões completamente diferentes e se a gente conseguir observar isso e estar conscientes disso, eu acho que isso é importante porque hum, esta coisa de estar a impingir e isso não resulta, depois ninguém, nós, nem nós, não é sustentável, nós não conseguimos manter uma coisa que nos está a fazer sentir a forçar e triste e a pôr para baixo. Por isso eu acho que é importante essa leveza, toda esta sensação boa. Mas sabes que é difícil, porque, por exemplo, eu vejo no grupo Lixo Zero, por exemplo, já tivemos algumas situações desagradáveis, porque as pessoas acham que, algumas pessoas acham que, por exemplo, uma pessoa para ser lixo zero tem que ser vegan, tem que fazer uma série de coisas, quer dizer, se fôssemos a ver o lixo zero mais perfeito, tinha que ser uma pessoa que planta a própria comida, que não anda de carro, Sim, isso a é questão é que isso não é possível, se calhar nem tinha computador, então também se calhar nem estava no grupo, não é? Pronto, se importante. formos a esse ponto. A verdade é que pode haver, há muitas pessoas lá no grupo, e eu sei que há pessoas que conheço melhor, que ainda consomem carne algumas vezes por semana, mas que fazem coisas fantásticas. Que, por exemplo, nunca deitam uma peça de roupa fora, reaproveitam tudo, têm uma imaginação incrível, conseguem fazer coisas fantásticas com as coisas todas que têm, que lhes sobram, e praticamente não deitam lixo fora. E, portanto, por isso é que é importante, cada pessoa consegue fazer a sua parte, independentemente de comer carne, não comer, de andar de carro. É isso, já Isso é está que, isso é que é cada um, importante para aceitar essa diferença, exatamente. claro, cada um consciente do seu bocadinho, cada um dá o seu melhor dentro daquilo que conseguir e isso também vai se moldando com o tempo, não é? E as pessoas serem, eu acho que é isso mesmo, para as pessoas não sentirem-se bem, ok, vou fazer isto porque me faz sentir bem, vou dar o meu melhor qual é? É só até aqui, não importa, é só até ali, vamos lá. E isso que é muito bom. E olha, obrigada, porque eu acho que isto que disseste agora é mesmo aquela questão humana, de sermos humanos e sermos imperfeitos e aceitarmos as nossas imperfeições e não as tentarmos esconder ou o que seja, e isso ajuda-nos a aproximar-nos todos e a motivar-nos. Por isso acho que é muito importante. Olha, obrigadíssima, mais uma vez. Obrigada eu.